acha que remédios psiquiátricos podem fazer sentido às vezes ou só servem para abafar sintomas. Nós somos corpo e mente. Nós não somos só corpo que anda aí pairando por aí, como diria o meu professor Avelino, que esteve na minha banca de mestrado, e não somos só um fantasma que paira por aí, né? Não somos só psiquismo dissociado da sua condição orgânica. Não existe isso. A gente separa para poder entender. Mas essas duas coisas elas estão intimamente conectadas. E os remédios psiquiátricos, eles têm um sentido sim. E eles fazem sentido sim. Eles agem em processos mentais, na própria homeostase do organismo. Ele tem justamente essa função de agir ali. A questão é que essa é a função dele. O analista do comportamento pensa que nós somos comportamento. Bom, achar que nós somos um cérebro é imbecilidade, né? Então, pessoas que falam, entendam o seu cérebro e que você vai... Não funciona assim. Nós não somos reações químicas somente. Nós somos sentido, nós somos história, nós somos todas essas outras coisas que a gente está falando aqui, mas também somos reações químicas. Então, essas duas coisas elas não estão desconectadas, elas estão conectadas. E por vezes, a pessoa está numa situação, no caso de uma depressão, e que tem efeitos no corpo duradouros, uma depressão tão complicada mesmo, difícil de sair, que se ela não entrar com um antidepressivo, ela não consegue nem fazer terapia. Lembra que eu estou falando agora também desse caminhar? Não tem análise que coloque ela para andar. Não tem. E aí entra com a medicação, e aí a terapia volta a conseguir botar para andar, né? Então, essa dimensão da medicação, ela pode ser muito importante, inclusive, nesses momentos em que, por exemplo, o terapeuta tem dó do paciente, ele fala, nossa, o paciente não vai conseguir. Bom, se ele não vai conseguir, avalia se não é o caso de entrar com medicação. Não que o terapeuta vai fazer a terapia medicamentosa, mas avalia se não pode ter esse componente orgânico que deixa uma desorganização mental mesmo do paciente, a ponto dele ter uma desorganização dos pensamentos que ele não consegue encadear um pensamento. Ou um estado depressivo tão acentuado que ele não consegue apostar que pode dar certo absolutamente nada na vida dele, que é uma condição também ali da depressão. Ou um estado de ansiedade que gera, né, aí que a desorganização do pensamento pode ser vários motivos, tá, gente? Mas, por exemplo, sintomas ansiógenos. Um estado de ansiedade tão acentuado que ele não consegue organizar os pensamentos. Os pensamentos não têm condição de se sedimentarem para ele fazer escolhas na vida dele. Bom, nesses casos todos que eu falei aqui, uma boa terapia medicamentosa ajuda em muito. E processos onde a pessoa pode estar piorando. Se o meu paciente está piorando e eu não tenho nenhuma hipótese de que ele precisa de um medicamento para ajudar no processo psicoterápico dele, eu sou um terapeuta ruim. Se eu não tenho uma certeza de que aquilo faz parte do processo terapêutico e eu aposto que o processo psicoterapêutico vai dar conta, e eu estou falando isso agora na condição de analista, que todos os meus pacientes que estão piorando, de algum modo sabem disso. A gente tem esse tipo de conversa que eu estou dizendo aqui. Não, você vai piorar, mas isso faz parte do teu processo. Olha, você está piorando, mas você está piorando porque você está chegando no que é o olho do furacão aqui do negócio. E quando há necessidade de se pensar a medicação, isso também é pensado da forma mais clara, mais honesta possível, que é de colocar em discussão, de se considerar, né, o uso de uma terapia medicamentosa, sem preconceito algum, mas por conceito de que em 1 mês, 2 meses, quando o remédio começa a fazer efeito, a terapia começa a voltar a ter um ritmo que, por algumas sessões aí, que às vezes vai se arrastando, né, não vinha tendo mais, que vinha numa perda, né, dessa capacidade do caminhar do paciente, que foi se acentuando. E que às vezes quando entra com a medicação, o paciente volta a caminhar novamente. Então, nós devemos... muito mais do que fazer essa separação desse modo,
medicação, sim ou não, né, é problematizar o uso da medicação como a única estratégia. Como você está falando, remédios faz sentido ou só servem para abafar sintomas? Sim, eles só servem para abafar sintomas. Mas isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, porque ao abafar sintomas ele possibilita processos mentais, por exemplo, que antes a pessoa não tinha. Mas a pessoa precisa fazer o processo psicoterápico. Ela pode não estar em análise e só tomar remédio e melhorar? Olha, não é o que é mais comum, tá? Pode acontecer? Pode. Mas é porque ela fez sozinha a resolução de alguns problemas lá, algumas condições, e que, gente, é muito difícil de acontecer. Por vezes demora muito tempo, tá? E que num processo psicoterápico pode se resolver. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.